tenso para eles. No contexto imediato, nós vamos lembrar, semana passada nós lidamos com os últimos 3 versículos do capítulo 4. E ali o autor, ele destaca a superioridade do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Se você virar um pouquinho, retroceder um pouquinho ali, no capítulo 4, no versículo 15, estão comigo? O autor da carta diz, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Alguma vez na tua vida você já se sentiu, ninguém me entende? Né? Você já passou por esse momento de achar que ninguém te entende? E pode ser. Alguns de nós somos muito complicados aqui dentro. De fato, né? Eu já ouvi essa frase da minha mãe, quando ainda em vida. Ai, não te entendo. Eu falei, poxa, se você me trouxe ao mundo e me criou e não me entende, o negócio está ruim então. Minha esposa, depois de 18 anos de casado, eu não te entendo. E muitas vezes nós nos sentimos incompreendidos. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos um sumo sacerdote que é capaz de ter compaixão de nós, lá no mais íntimo. E ele ainda vai nos estender um convite, no versículo 16 ele diz, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, sem temor, venha para o trono da graça. Você vai receber misericórdia, você vai encontrar graça que te ajude no momento de necessidade. E acho que não é necessário que eu lhe diga isso, mas o momento da necessidade pode chegar a qualquer momento, em qualquer dia. Às vezes chega todos os dias. E a gente começa a orar, Senhor, já deu, até quando? Para! O que nos está sendo dito aqui, e você não encontra em nenhum lugar da palavra de Deus, que você não terá aflições, que você não terá dificuldades, que vai ser pelo contrário. O caminho para seguir a Cristo não é um caminho tão amplo, não é um caminho fácil. Escute bem, eu não disse difícil, mas não são sinônimos. Tá? Fácil e simples não são sinônimos. Fácil e simples não são sinônimos. É simples, mas não é fácil. Jesus disse, te agradeço, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e as revelaste aos pequeninos. Então, se o pequenino consegue entender, é simples. Mas... E é por isso que nós precisamos que ele tenha compaixão de nós. A parte central do livro, dessa carta aos Hebreus, está nos capítulos 9. Então nós podemos dizer que estamos chegando já à parte mais carnosa desta carta, é o assunto central, onde o autor vai falar, repetir, enfatizar o papel de Jesus como sumo sacerdote. E o fato de Jesus ser superior a Moisés, superior aos patriarcas, superior aos anjos, que ministraram na antiga aliança, o fato de Jesus ser superior, significa que a nova aliança é superior. Nós estamos numa nova aliança, muito superior. E o que na antiga não se pôde fazer, agora na nova aliança. Por exemplo, na antiga aliança, você não podia se aproximar do lugar onde estava a presença de Deus. Você morreria. Me lembro nos estudos que nós tínhamos, algumas irmãs ficavam injuriadas, porque quando a arca foi cair, e é Uzia o nome? Alguém me ajuda com o nome agora? Tá? Me lembro que colocou Uzá, né? Uzá colocou a mão na arca e imediatamente Uzá caiu morto. Aí as irmãs tiraram. Mas por que injusto? Não é, queridos, é que Deus era tanto fogo consumidor e ele tinha dado ordem, ninguém podia tocar, ninguém podia ter acesso. E era simplesmente assim. Se você lê o Pentateuco, você encontra como era
tenso, taxativo o Senhor em relação às suas ordens. Ninguém podia entrar na presença do Senhor, no lugar santo dos santos, a não ser uma pessoa, o sumo sacerdote. E era uma vez por ano. E era rápido, pim, pim, entrar e sair. E se demorasse, era provavelmente porque já havia morrido, porque entrou em pecado. Vocês conseguem imaginar se ainda nós estivéssemos na antiga aliança? Como funcionaria para nós? Se ainda Deus fizesse o que fez com Ananias e Safira logo no começo ali da igreja, na igreja, por que você mentiu para o Espírito Santo? Puf, caiu morto. O outro lá também quis mentir para o Espírito Santo, puf, morto. Todo mundo aqui, aleluia, todo mundo virou crente de repente, né? Se a gente fosse morrer toda vez que a gente pisa na bola, ia sobrar as cadeiras. E se introduz nessa nova aliança, em Cristo Jesus, se introduz algo que não foi bem com. Algo que se chama graça. E na cabeça de muitos, a graça parece ser um sinônimo de algo barato. De algo que não tem algo. Isso aqui foi de graça. Peguei lá, estavam doando. Não confunda você por um instante. O preço que foi pago por você estava além da capacidade do universo para poder pagar esse valor. Nem todos os planetas e tudo que neles existe poderia somar o valor que foi pago. Porque se Deus criou todas as coisas e Deus se tornou humano e habitou entre nós, Emanuel, o sangue dele vale mais do que tudo. E foi isso que foi pago por você e por mim. E nós vamos encontrar a Jesus agora apresentado como um único, grande e perfeito sacerdote. E não pense você, puxa, que bom que Deus não é mais fogo consumidor. Igreja, a palavra de Deus, aliás, no final do livro da carta aos Hebreus, a carta vai terminar dizendo, Deus é fogo consumidor. Peraí, mas se Deus era fogo consumidor e Deus ainda é fogo consumidor, por que ainda não fomos consumidos? Porque na nova aliança, e eu gosto muito de uma ilustração que uma vez eu estava estudando esse assunto e eu acho que funciona assim. O sol nos dá vida, o sol nos aquece, o sol faz as plantas crescerem, o sol nos dá vitamina E, é isso, né, mamães? Vitamina E, né? As mães colocando seus bebês. Cada um falou uma letra do alfabeto. Uma vitamina vem. Vitamina D de dado, é isso? Vitamina D. Depende do sol, vitamina E. Não, vitamina D. Aí eu vejo as mamães colocam os bebês peladinhos assim, vai virando ele que nem lagartixa, vai pegando solzinho. Coisa maravilhosa. Mas isso só pode ser possível porque existe algo chamado capa de ozônio. Porque se por um instante a capa de ozônio fosse removida, não haveria mais esperança. Consumidos pelo mesmo poder que nos dá vida, teríamos. Não parece mais a história de Jesus Cristo nesse? Se não fosse Jesus Cristo em você, se ao brilho do fulgor da glória de Deus, entre você e Deus não existisse, você e eu seríamos pela ira do Ele é cruz. Ele é fulgor. Quem permanecerá diante do pé? Mas quando ele olha para nós, o que ele vê? Um mediador. Mas se ele olhasse para você, Rafa, se ele olhasse para mim, mas ele vê a Jesus. E talvez esse assunto da graça, esse assunto do sacerdócio, tempos tem sido um assunto pouco aprofundado e muito maltrapilho. E é por isso que muitas pessoas parecem não valorizar o que foi feito por elas na cruz e precisam de mais coisas. Precisam que Deus faça a sua vontade, ao invés delas sentirem o desejo de fazer a vontade de Deus. Com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz,
as coisas da antiga aliança começaram a mudar. Jesus é apresentado em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14, ele é apresentado como nosso grande sumo sacerdote. Ele se torna como sacerdote, e se você perdeu a pregação na semana passada, corre atrás lá no YouTube. Ele se torna como grande sumo sacerdote, mediador. Ele é mediador entre Deus e os homens. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo, ele vai argumentar, lá no versículo 18, ele vai dizer que Deus reconciliou o mundo consigo por meio de Jesus Cristo. Escute bem, você não se reconciliou com Deus. Menos. Ele reconciliou você com Ele por meio de Jesus. Ele deu a Jesus. A iniciativa foi dele. Mas eu que escolhi. Não, você se rendeu. Porque se ele não tivesse morrido por você, você não teria experiência. Que escolha você teria? Você continuaria morto em seus pecados para sempre. E nós temos uma escolha moral a ser feita. Crer ou não crer? Seguir ou rejeitar? O mediador dos homens. Vamos lá. Em Hebreus capítulo 1, no primeiro capítulo, o autor nos disse o seguinte, lá no versículo 3, ele diz claramente que Jesus é Deus. Eu louvo a Deus quando eu vejo no rosto de vocês, eu digo uma coisa como essa e eu vejo no rosto de vocês como que, sim, pastor, está questionando isso. Eu louvo a Deus. Há muito tempo atrás, uma pessoa se aproximou de mim e pergunta, mas como que você pode ter sido? Ele é Deus. Só que tem mais de 10 anos dentro de um. O que você tem crido? Em quem questiona a divindade de Jesus? Não existe cristianismo. Salvação. Ele vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão, o que está escrito na tua Bíblia? Exata. Ele não disse parece, ele não diz é uma versão modificada, um 2 pontos, é a expressão exata do caráter de Deus, da essência de Deus, do ser, da pessoa de Deus. Depois, no capítulo 2, no versículo 17, o autor da carta, agora ele vai nos dizer que Jesus era homem. Ele vai destacar a humanidade de Jesus. Veja, em Hebreus 1:3 ele destaca a sua divindade, agora ele destaca a sua humanidade. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, o que está escrito em tua Bíblia? Em todos os aspectos. Pausa e olha para mim. Não muito tempo atrás, nesta igreja, conversando com uma pessoa, novamente, alguns anos atrás, e estávamos falando sobre essas coisas, ele olha para mim e disse, mas não vale, né? É Jesus. Como se Jesus fosse uma categoria de humano incapaz de sentir o que você passou. Você sim, você sofre lá no Gemba. Você é humilhado, você... Jesus não, porque ele era Deus. Jesus era uma categoria diferente. Ninguém. Então Jesus, se isso fosse verdade, Jesus não teria como sentir misericórdia e empatia por você. É por isso que uma característica dos deuses gregos, se você gosta de história, você gosta aí de estudar um pouquinho de literatura grega, você vê que sempre os gregos se referiam a seus deuses como apáticos, deuses que não se importavam com os homens. Tanto faz, se mata, que se mata. Então lá na festa deles, estão desfrutando o seu lugar. Não tinha apatia, não tinha simpatia pela humanidade. De vez em quando, um descia para estar com uma mulher, para abusar de um homem, para se divertir. Eu estou falando para vocês o que eles criam.
E de repente aparece um bando de loucos falando de um Deus, que o Deus se encarna, o Filho de Deus se encarna na forma de um homem semelhante a você e a mim, em que? O que está escrito? Em alguns aspectos, leia a tua Bíblia, o que está escrito? E você diz, mas isto quer dizer que assim como você, ele foi capaz de sofrer o que você sofreu. E além, porque Jesus nunca pecou. Lembram do que eu disse semana passada? Eu começo a aplicar algo, se você sentir dolor, alguma vez alguém aqui desmaiou de dor? Alguma vez alguém aqui desmaiou de dor? Então você vai entender o que eu vou dizer agora. A dor, para todos os seres humanos, tem um limite. O teu corpo está desenhado para quando a dor chegar nesse... O limite de um e o limite do outro pode ser diferente. Tem gente que não aguenta nada, tem gente que é o Hulk, aguenta tudo. Né? Caiu um caminhão na cabeça, estou bem, aguenta. Mas chega um momento onde o teu corpo não aguenta e apaga, o sistema cai. Ali você pode morrer, ir para o hospital, não sei, mas o corpo apaga. Em matéria de tentação, nós somos parecidos com essa questão da dor. Chega um determinado momento onde, por causa da nossa natureza corrompida, não suportamos mais a tentação. Pastor, será que você não está forçando o texto? A Bíblia nos diz que ninguém será tentado além do que possa resistir. Isso significa que há um limite para você e para mim. Porque senão, nenhum de nós conseguiria resistir à tentação. Ninguém conseguiria. Há um limite. Estão comigo? Não diga amém se você não concorda. Estão comigo? Jesus nunca pecou. Não tinha limite para a sua santidade. E ele foi e permanecia. Veio tentação. Cá! Ele aguentou. Tentação nível 2, aumenta ali. O inferno jogou tudo. Joga tudo em cima dele. Vai no máximo. E ele não pecou. Ele suportou o nível máximo e mais intenso. Por quê? Para se compadecer de você e de mim. Para que no dia mais tenebroso da tua vida, no dia mais angustiador, onde você está fraco, e a única coisa que você consegue fazer é chorar e soluçar, Ele tem compaixão de você. Se tornou semelhante a todos os seus irmãos, para poder ser sumo sacerdote deles. Você sabe o que isso significa? E ele se apresenta diante de Deus. Percebe? Alguns tentam dizer, não, Maria intercede por mim, o Papa intercede por mim. Você não precisa nem de Maria, você não precisa do Papa. Cristo. Porque só Jesus Cristo é Deus para representar a Deus diante dos homens. E só Jesus Cristo foi homem para representar os homens diante de Deus. Não há outro nome dado aos homens, diz a palavra de Deus. E algo ainda mais maravilhoso é que Jesus Cristo é ambos sacrifício e sumo sacerdote. Ele é os dois. O sumo sacerdote nunca seria o sacrifício. E o sacrifício você nunca encontraria um carneiro entrando com outro carneiro para oferecer. Jesus Cristo é os dois. E ele é o sacrifício perfeito e o sumo sacerdote perfeito. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, nos diz João, lá no capítulo 1. E ao mesmo tempo, nós estamos lendo em Hebreus 2,17, que ele é sacerdote que apresenta sacrifício por nós. Vocês lembram que Jesus disse em João 10,18? Ele disse, ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou. Eu não gosto quando mal intencionados, alguns dizem, é porque eles mataram Jesus, eles foram lá e assassinaram, eles pegaram Jesus, não teve para onde sofrer, não teve o que fazer, Deus teve que improvisar. Não.
Não, senhor. Jesus entregou a sua vida. Um sacerdote fazia o quê? Entregava o sacrifício. Qual era o sacrifício? Jesus. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus se entregou a si mesmo. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Jesus se entregou a si mesmo. E o que impressiona não é que Jesus se entregou a si mesmo. É que, sendo Deus, ele conseguiu sentir empatia por alguém tão falho, tão imperfeito como você. 10 segundos. Faz memória. ¿Cuántas veces, o en español, de la pata? ¿Cuántas veces? Vai muito longe. Desde segunda-feira, desde lunes. Mesmo assim. Mesmo assim. E na crucifixão de Jesus, o véu se rasga no meio, de cima para baixo. Aqui no texto, no capítulo 5, no primeiro versículo, você lê, em Hebreus 5, que todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus. Novamente, depois de Jesus Cristo, eu quero ser muito claro a partir desse púlpito. Tá bom? Quero ser muito claro a partir desse púlpito. Depois de Jesus Cristo, não há necessidade de seres humanos serem sacerdotes mediadores entre os homens. Ficou claro para a igreja? Pastor, você está falando de sacerdotes que colocam mitras e do Papa? Estou falando. Biblicamente, o sacerdócio de um homem representar a Deus diante dos homens acabou com Jesus. Foi satisfeito, foi consumado. Não tem mais necessidade. Mas como é difícil para alguns abandonar ainda laços antigos. Leia que o texto diz que o sumo sacerdote era escolhido por Deus. Não era escolhido por votação. O sumo sacerdote não era feito um janquepô, jogava umas pedrinhas. Não era uma pessoa que dizia, galera, eu estou sentindo, acordei hoje sentindo que eu tenho que ser sumo sacerdote. Eu tenho chamado de sumo sacerdote. Não. A palavra de Deus nos diz claramente que era Deus que escolhia o sumo sacerdote. Leia no versículo 4, o Hebreus 5,4 diz que ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus. E se é chamado por Deus, haverá evidências. Ninguém toma essa honra para si mesmo. Em Números 17, nós encontramos lá, e depois você pode conferir na sua casa, Números capítulo 17, você encontra quando Deus manda chamar um homem de cada uma das 12 tribos para escolher um sumo sacerdote. E quem foi escolhido foi Arão, da tribo de Levi, e ele tinha uma vara. Essa vara era usada para caminhar. Só que essa vara é um pedaço de madeira morta. Pedaço de madeira morta. E quando Arão foi escolhido por Deus, a palavra de Deus nos diz em Números 17 que Deus fez brotar botões e flores e amêndoas doces daquela vara. Você ouviu? Quando Arão foi escolhido, brotou de uma vara morta flores e amêndoas. Talvez você pergunte, tá, pastor, mas... Queridos, sempre haverá fruto sobrenatural quando alguém for escolhido. Aqueles que são chamados por Deus sempre vão carregar fruto.
Posso ouvir um amém? Não se equivoque. O Espírito Santo dá dons, mas o Espírito Santo dá dons a quem Ele quer, como Ele quer, para a edificação da igreja. O fruto é Deus que faz brotar. Isso que a Bíblia diz, é Deus que dá o crescimento. Só Deus poderia fazer algo vivo brotar de algo morto. Você e eu éramos algo morto. E Deus fez brotar em nós vida. No versículo 3 diz, por isso que o sumo sacerdote precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados. Queridos, o sumo sacerdote, mesmo sendo escolhido por Deus, ele não passava de um ser humano. Ele era um homem. Ele era apenas um homem. Nós temos a tendência de endeusar homens. Mas diante de Deus, diante do tempo, diante da morte, diante dos seres celestiais, não passa de um ser humano. Veio do pó, ao pó voltará. Um homem sujeito a um corpo mortal. Um homem sujeito a pressões. Um homem sujeito a tentações. Um homem sujeito a provações. Um homem sujeito a tribulações. Um homem saberia o que o outro homem precisa. Um homem saberia entender, e esse é o papo que nós temos quando nós nos reunimos como homens, entre os homens, lá estamos naquele tempo online, nas quartas, na primeira e terceira quarta-feira do mês, nós nos reunimos para falar abertamente de questões que um homem vai entender porque o outro homem também passa por elas. Estão comigo? Dificilmente, mamãe, você conversaria com uma moça solteira sobre criação de filhos? Ela pode ter conhecimento, mas como que ela vai lhe entender? Ela nunca teve um filho. Ela pode ter a teoria, mas ela não sabe o que é a dor de um parto. Mas uma mãe que já deu à luz, conversando com outra mãe que deu à luz, parece que elas falam o mesmo idioma, porque elas sofreram a mesma dor e passaram pelos mesmos desafios. Amém? Como homem, o sumo sacerdote teria que apresentar, ele tinha que apresentar um sacrifício por si. O interessante, queridos, é que lá no capítulo 4, no versículo 15, quando somos informados que Jesus passou por todo tipo de tentação, a Bíblia é clara em dizer, mas ele não pecou. Ele não pecou. Se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ser um sacerdote perfeito, em sacrifício perfeito. E é porque ele é sumo sacerdote, ele consegue ter paixão, misericórdia de nós. Ele se compadece da nossa fraqueza. Ele se compadece das nossas limitações. Ele se compadece da nossa falta de... Eu sei que o Iso tem um jeito peculiar de falar. Foi exatamente isso que ele disse na abertura. Ele se compadece de que você não passa de um ser humano fraco. Mesmo quando domingo você tenta colocar uma máscara maravilhosa. Você é a melhor versão de si mesmo aos domingos. Já percebeu? Perfume, roupa, graça e paz, amado irmão. Tu nunca vai soltar um palavrão aqui, querido. Você não é louco? Mas aí segunda, terça, né? Segunda, terça, quarta. Ó, a escada. Quarta-feira tá só caveira ali andando lá no trabalho. Você tá quase mordendo quem passar perto de você. Soltando pragas.
E aí de alguém que lhe diga assim, vamos orar. Parece que xingaram sua mãe. Jesus se compadece de nós. Às vezes, quando eu saio para jantar, tomar um café, conversar, o que eu mais peço a Deus é sabedoria e empatia. Sabedoria e empatia. Eu não sofri a sua dor. Mas ele sofreu. Ele tem compaixão de você. Só que não pense que Deus tem compaixão do seu pecado. Deus odeia o seu pecado. Deus tem compaixão da sua fraqueza. Estão comigo? Jesus sabe que você é fraco, mas Deus odeia o pecado. Então, não pense, não chegue você à lógica de que já que Jesus padece de mim, quem tem medo do mal continua pecando. No mesmo pecado. No mesmo pecado, no mesmo. O teimoso, né? O fofoqueiro continua fofocando. O idólatra continua idolatrando. O ganancioso continua sendo ganancioso. O imoral continua sendo imoral. O mentiroso continua mentindo. Não é assim. Ele se compadece da sua fraqueza. Ele está disposto a lhe ajudar. Tudo o que você precisa para você. Por isso que Jesus disse, não tenham medo, eu venci. Jesus não fica na porta e diz, au revoir, bon voyage, boa sorte, queridos. Vocês vão apanhar, mas eu espero vocês do outro lado. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. No teu melhor momento, no teu pior momento, onde nem tua mãe, teu marido te aguenta, Jesus está lá te sustentando. Porque se não fosse verdade, você estava perdido e morto em seus pecados. Mas aqui você está. Aí você está. Buscando, ouvindo, estendendo a mão, dizendo, ajuda-me na minha incredulidade, Jesus. Não me abandones na minha fraqueza. Tira-me daqui. Coloca-me sobre firmes alicerces, para que eu te sirva e para que eu levante as minhas mãos, como nós cantamos, e eu te glorifique. Nos versículos 5 a 6, diz, da mesma forma, Cristo não tomou para si glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa citação está em Salmos, no capítulo 2, no versículo 7. E depois ele faz outra citação, ele diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem estava lendo essa carta sabia que esses dois versículos falavam do Messias. Sabiam que a alegação do autor dessa carta é, Jesus é o Messias. Nesses últimos tempos, depois da guerra entre Israel e o Hamas, eu comecei a estudar algumas palestras, a me aprofundar o meu conhecimento em relação ao judaísmo ortodoxo hoje em dia. Porque nós estamos tão aqui que não sabemos como as coisas estão acontecendo lá fora. Então, às vezes, a gente ouve um sermão e diz, tá bom, tá, sim. Mas a realidade é que a nossa fé está sob ataque o tempo todo. Milhares de pessoas, milhões e milhões e milhões de pessoas acreditam que Jesus Cristo de fato andou na terra. Não tem problema com isso. Eles não têm problema com Jesus. O único problema deles com Jesus é, ele não é Deus. Ele não é filho de Deus. Alguns dizem, ele morreu, mas ele não ressuscitou. Outros dizem, não, ele nunca morreu. Outros dizem, era uma versão de homem e depois foi substituída por uma versão de espírito. Tudo isso é falado lá no Brasil, lá no México, lá no Peru, onde você quiser. Louvado seja o Senhor, que você está em um ambiente onde você ouve a palavra de Deus o tempo inteiro. Senão a tua cabeça estaria cheia destas mentiras. Porque elas são apresentadas não como mentiras.
senão você identificaria e diria, opa, elas são apresentadas como o mel mais doce que o conhecimento pode lhe dar. Sendo Deus, e Paulo vai nos dizer que Jesus não teve por ocupação ser, não foi empecilho. Esse texto, ele não teve por o mais alto cargo diverso na história de todas as coisas criadas, para ele não foi. Para descer as escadarias. Às vezes nós nos humilhamos, nós nos sentimos ofendidos porque alguém não me cumprimentou. O irmão não me deu a paz. O fulano não me chamou de... Para Jesus, ser Deus não foi. Ele é apresentado como o Filho de Deus. E a palavra de Deus nos diz em Mateus 3, depois que Jesus é batizado, lá no versículo 16, você lê que quando ele sai da água, uma voz se ouve no céu. E Deus diz, qual é a frase que Deus diz? Este é meu filho amado, me agrado muito. Ouçam. Eu não vou entrar profundamente em Melquisedeque, porque no capítulo 7 nós vamos ter que lidar com este personagem. Mas para você saber, Melquisedeque era um rei sacerdote. Na época de Abraão, ele era rei sacerdote de um lugar chamado Salém, que depois a Bíblia identifica como a futura Jerusalém, se tornaria Jerusalém. E ele viveu muitos anos antes de Moisés. É nos dias de Moisés que Deus levanta o primeiro sumo sacerdote, Arão, irmão de Moisés. Nos dias de Moisés começa o sacerdócio. Então, Melquisedeque, sendo tão anterior a Arão, é apresentado como um sacerdócio superior. Sacerdócio, não como o de Arão, sacerdócio perpétuo, uma imagem que depois ganharia sentido na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus é chamado de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu prometo que vocês forem bonzinhos, lá no capítulo 7 a gente vai para a carne desse ossinho. Nós vamos adentrar nisso aqui. Quero já caminhar para a parte mais intensa desse texto. Leia comigo o versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente súplica. O versículo 7 começa dizendo durante os seus dias de vida na terra. Isto é válido para aquele que está dentro de um corpo humano. E diz que Jesus ofereceu orações, súplicas, e que ele o fez com lágrimas. Embora sendo filho, versículo 8, ele aprendeu a obedecer meio que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote. Horas antes da sua crucifixão, Jesus está no Monte das Oliveiras, ele está orando, ele chama Pedro, João, Tiago para um canto e diz: orem comigo, eu estou sob grande... E Jesus vai orar. E lá em Lucas 22, você lê, Lucas 22, versículo 42, você lê que a oração de Jesus não é: Senhor, muda a minha sorte.
aqui é muito importante. Eu queria muito a atenção da igreja agora. A oração de Jesus é: seja feita a tua vontade. Eu estava conversando hoje com alguém no carro. Muitas vezes nós achamos que nós temos uma ideia superior à de Deus. Nós temos um plano melhor. Temos uma estratégia melhor. Falo, Deus, você tem que fazer isso. Se não acontecer, faltou fé. Queridos, prerrogativa de todo filho é pedir. E prerrogativa de todo pai é responder. Quem entende do assunto? Pai. A oração do filho aqui. Qual é a oração do nosso Senhor? A tua vontade. Ele não estava dizendo, faça a minha vontade, senão paramos por aqui para encontrar outra pessoa. Por favor, entenda o que eu estou. Para de birra. Para de impor a tua vontade a Deus. Para de impor tua agenda a Deus. O que eu quero, ou eu saio da igreja. Eu travei a porta da igreja. Nem quando você entrou. Nem se você quisesse. Mas não imponha a tua. A oração de Jesus nesse momento. E não pense você que Jesus não sabia o que ele aguardava. Jesus, com seus olhos da fé, podia ver logo ali à frente, provavelmente, o Monte da Caveira. Aquelas 3 cruzes, e uma delas designada para ele, o padecimento, a vergonha, o peso do inferno e do pecado de todo mundo sobre ele. No versículo 43, aparece um anjo. Era tão grande, era tão intenso o sofrimento de Jesus, que o anjo aparece para ministrar a Jesus, cuidar dele, para fortalecê-lo. E no versículo 44 diz, estando angustiado. Está falando do meu Jesus. Estando angustiado, ele orou mais intensamente. Ele aumentou a intensidade da sua oração, porque ele estava angustiado. Na angústia, muitas vezes, nós aumentamos a intensidade da nossa reclamação. Jesus aumentou a intensidade da sua oração. E diz que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Médicos têm argumentado que as veias, os vasos capilares, os vasos sanguíneos em sua cabeça estavam começando a estourar. O seu corpo humano estava começando a chegar ao limite do que podia suportar a pressão. E certamente, naquele momento, o que havia no coração dele era a salvação de muitos. Eu quero dizer a vocês, muitas vezes, a melhor, ou talvez a única, maneira de você aprender a ter empatia e misericórdia é você experimentando a dor. Quando o Senhor me chamou para o ministério, parece que a minha vida virou de cabeça. Foi tão intenso. Aconteceram tantas coisas na sequência, mas foram tantas coisas, eu não conseguia contá-las. E o pior de tudo é que parece que naquele momento não tinha mais ninguém na minha vida. Ninguém me entendia, sabe aquela sensação? Ninguém queria me ajudar. Essa era a minha sensação. Verdade ou não? Essa era. Eu cheguei a questionar o que eu fiz. Eu errei vindo para o Japão, fui teimoso, o Senhor está me castigando. O que eu fiz? Por que o Senhor está fazendo isso? Eu não conseguia nem orar direito. Eu não conseguia expor a ninguém o que eu sentia. E foi naqueles dias que o Senhor me permitiu conhecer a Jesus como um bom pastor e um. Porque um pastor precisa de boas referências para ser pastor. Um cristão precisa de boas referências para ser um bom cristão. A gente olha tanta porcaria, a gente se rodeia de tanto mau exemplo, que não nos atrevemos a olhar ao único exemplo que vale a pena realmente ser imitado. Se você refletisse a Cristo, mais pessoas iam querer o cristianismo. Se eu fosse mais como Cristo, mais pessoas iam querer ouvir a minha pregação.
mais pessoas iam desejar o meu Salvador. E Jesus teve que aprender algumas coisas por meio do sofrimento. Eu precisei aprender coisas por meio do sofrimento. Hoje eu as entendo. Ele, sendo filho de Deus em forma humana, não foi poupado de dor alguma. Não faltaram dificuldades na vida de Jesus. Jesus compreende completamente o significado do custo da obediência até a morte. O texto diz, até a morte. Este é o tipo de sacerdócio que nós precisamos. Nós precisamos de alguém que sabe o que nós estamos passando. Você pode esconder isso de mim. Vários me dizem, pastor, você já passa por tanta coisa que eu nem falo com você. Mas você não vai esconder dele o que você sente. O que você está passando, Ele sabe. Quando vamos ao Senhor e em oração, nós nos ajoelhamos diante dEle. E a gente começa a orar e diz, Senhor, esse problema, essa situação, essa carga está pesada. Senhor, essa dor, essa doença, o meu coração. Como é maravilhosa a sensação quando... Como se Jesus chegasse por trás de você e te abraçasse, colocasse uma mão no teu ombro e falasse assim. Sei que está difícil. Aqui do teu. Vai dar certo. Você não vai morrer no medo. Eu estou. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não começo nada que eu não sei para terminar. Eu te entendo. Sai daí. O profeta Elias teve medo. O profeta Elias, que viu fogo cair do céu, virou os profetas de Baal, correu atrás de todo. De repente, diante de uma ameaça, ele foge para o outro lado do país e se esconde numa caverna. Sabe o que Deus faz? Esse covarde de Elias, vou levantar outro no lugar dele. Eu vou derrubar aquela caverna em cima dele, eu vou levantar. Não foi. Sabe o que Deus? Quando Elias, escuta bem essa história. Elias está indo, já não tem força para. No deserto não tem padaria, não tem restaurante, sombras. O anjo do Senhor aparece e fala assim, Elias, bolo lá no céu. Come. Ele comeu, aquele bolo sobrenatural lhe rendeu força para chegar ao seu destino. O seu destino era se esconder de Deus. Olha a misericórdia de Deus. Está querendo fugir. Levanta. Come esse bolo. Chega lá. E Deus foi atrás dele. E Elias estava escondido numa caverna. Deus chega, fica na porta da caverna. Ô de casa! Opa! O Elias está aí? Vem cá fora, Elias. Sai. E ainda Deus manda uma carruagem para levar o seu. Que Deus é esse, hein? Que Deus é esse que as pessoas querem? E você quer? Você reconhece o gosto do amor e da graça e da misericórdia dele? Sabe me dizer qual é o sabor dela? Você tem comido e bebido dela? Porque se você não passa por provações, você não sabe o que é necessitar misericórdia e graça. Você acha que você precisa de dinheiro, de amigos, de aplausos, você precisa de misericórdia e graça do céu que se derrama sobre a tua vida. Em seu sofrimento, Jesus cumpriu o último requisito para se tornar
um sumo sacerdote perfeito. E por isso o versículo 9 diz que se tornou fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Amados, vocês ouviram o que eu falei? Jesus não se tornou salvação eterna para todos que acham ou estão no meio. Não. Para todos que lhe obedecem. Deixa eu lhe falar uma coisa. Grava essa frase em teu coração. A obediência do cristão é a evidência visível da sua fé invisível. Nas palavras e na obra de Jesus. Todo mundo fala de Jesus. Sua fé é invisível para mim. Você diz, eu creio na obra, eu creio na cruz, eu creio na ressurreição, aleluia, e você treme e cai no chão. Se isso é verdade, a evidência visível é a sua obediência e a sua perseverança. Então não desista. O sofrimento serviu para ensinar a Jesus? Não é isso que o texto diz? A perfeição. Não em seu caráter moral. Jesus era perfeito. Mas em seu sumo sacerdócio. Seu ministério. A ferramenta que Deus usou qual foi? Foi sofrimento? É difícil para mim pregar esse sermão. Porque eu conheço os processos que vocês estão passando. Amada igreja. Não existe maturidade sem processo. E não há processos sem sofrimento. Processos, eles envolvem dor, provações, sofrimento. Jesus não foi poupado desses processos. Porque você e eu seríamos. Ele quer nos aperfeiçoar. E assim como foi lido na abertura, eu quero encerrar. Jesus diz, em João 16:33, no mundo vocês terão tríplices, terão aflições. Mas não temam, eu venci o mundo. Romanos capítulo 5, no versículo 3, Paulo diz, por isso também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. O apóstolo Tiago diz em Tiago capítulo 1, no versículo 2, meus irmãos, concordo com Paulo, considerem como motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Mensagem que é loucura para o mundo. Gente, bando de louco, ou gente que entendeu algo que ninguém mais entendeu e recebeu do Senhor graça e misericórdia quando se chegou ao trono dele. Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É a prova da sua fé que produz perseverança. São os altos e baixos, são as quedas,
são as feridas, são os momentos de grande angústia, quando você acha que não vai dar certo, que não vai dar mais, não tem para onde ir, e de repente o teu grande sumo sacerdote, fiel e misericordioso, lhe estende a mão e lhe diz: eu te entendo, levanta-te e anda, porque eu estou contigo. Porque a perseverança, quando ela tiver ação completa, diz o apóstolo Tiago, vocês vão se tornar maduros e íntegros. Deus vai levantar pastores e líderes nessa igreja. Homens íntegros, que têm conhecimento e têm moral para falar. Professores que têm moral para ensinar. Chega de cristianismo fajuto e barato. Chega de graça barata. O último versículo que eu leio é 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai nosso, e Pai do nosso Senhor Jesus, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Você ouviu o que esse versículo diz? Por favor. Você ouviu? Ele te consola em algumas tribulações. As que são importantes. Ele te consola em todas as tuas tribulações. Nós temos a tendência de comparar a dor, né? A gente usa a dor como ficha, né? A gente começa a contar uma dor, mas isso não é nada, porque uma vez eu fui parar no médico, estava tentando arrumar uma porta com o Keller, eu fiz muita força, a porta cortou minha mão, abriu minha mão como se fosse manteiga, e o Keller, sem grande desespero, me colocou no carro e ele mesmo foi fazendo ui. Fomos para o hospital, lá no Brasil. Maravilhoso hospital no Brasil. A luz piscando. Tenebroso. Entrei. A enfermeira olhou para minha mão, falou: abre a mão. Falou: está sangrando muito. Falei para ela, em minha opinião, eu já estava pálido, entregando minha alma, escrevendo o meu testamento. Ela disse: abre a mão. Falei: eu não consigo, estou com dor. Ela disse: isso não é nada. Ontem chegou um cara com os 4 dedos num saquinho plástico. Falei: agora eu me sinto bem, obrigado. Dor não é ficha de troca. Dor é verdadeira para quem sente. Por isso que não há cristianismo sem misericórdia, sem empatia, sem sofrimento. Porque sem sofrimento nunca será gerado em você. O próprio Jesus, em seu sumo sacerdócio, foi aperfeiçoado em tudo que ele sofreu por causa da sua obediência. A gente sofre por causa da teimosia. Quanto mais nós, então que a nossa marca seja a perseverança de um povo que tem um sumo sacerdote fiel, grande, misericordioso, perfeito, que intercede por mim diante do Pai. E quando eu me dobrar e eu chorar, pode ser que a minha esposa não me entenda, pode ser que o meu irmão não me entenda, mas ele vai me entender. E ele vai me levantar. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de nós transborda consolação para vocês. Incline seu rosto. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que a ministração da palavra de hoje tenha sido bênção para a tua vida. O nosso desejo como igreja é que você e a sua família sejam abençoados em Cristo Jesus. Se a palavra foi bênção, ajude-nos curtindo, compartilhando e inscreva-se no canal da nossa igreja para que você não perca nenhuma das notificações. Se você perdeu a ministração anterior, vou deixar aqui para você. E se você quiser entender o contexto da série que estamos trabalhando, fica aqui também. Que Deus te abençoe.